E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer 3 vídeos aqui, porque eu passei uma semana sem postar vídeo para vocês, porque eu estava sem internet, né? Mas a internet já voltou, já instalaram minha internet aqui, e eu vou postar 3 vídeos para vocês. O primeiro vídeo vai ser sobre o quê? Vai ser sobre tipos de sujeito, que é o que a gente está vendo agora. O segundo vídeo vai ser o quê? Vai ser sobre predicados, certo? Os predicados dos sujeitos, os tipos de predicados, certo? E o terceiro vídeo vai ser o uso dos porquês, beleza? Então a gente vai postar todos esses vídeos aí, certo? Quinta-feira nós faremos as correções do livro de português, ok? Quinta-feira. Então quinta-feira vai ser a correção da página 84 à página 87, beleza? Somente na quinta. Hoje a gente vai ter 3 vídeos para a gente poder fazer o quê? A gente poder fazer a nossa revisão para a prova, tá bom? Vamos lá. Tipos de sujeito, pessoal. Como visto nas últimas aulas, o sujeito é o quê? O sujeito é o ser a respeito de algo que se diz, ok? Você diz algo sobre ele diz algo, né? O sujeito pode ser o quê? Simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente, certo? Então ele pode ser essas 5 coisas aí. Ele pode ser o quê? Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, certo? Ou oração sem sujeito, certo? Vamos entender melhor o que é isso aqui. Por exemplo, sujeito simples, né? Ele vai apresentar somente um núcleo. O que é um núcleo, pessoal? Né? A gente sempre fala assim, um núcleo, 2 núcleos. Núcleo é a palavra que designa o sujeito, é o núcleo, é a parte mais importante, certo? Da frase, da oração. Essa é a parte mais importante para poder se definir o sujeito. Então, nós temos aí, ó, exemplo, Eduardo gostava de novela, certo? Eduardo gostava de novela. Quem é que gostava de novela? Eduardo. Não é só uma palavra, então é só um núcleo. Ó, qual é a palavra? Eduardo, ok? Então vai ser o quê? Vai ser um sujeito simples, certo? Sujeito simples. Tranquilo, né? De entender isso? Vamos lá. Sujeito composto. Certo? Sujeito composto, nós vamos ter mais de um núcleo, ou seja, vamos ter de 2 nomes em diante. Beleza? No mínimo 2, né? Então apresenta mais de 2 núcleos, ou mais de um núcleo, desculpa, mais de um núcleo. Exemplo, Eduardo e Mônica voltaram para Brasília. Certo? Quem foi que voltou para Brasília? Eduardo e Mônica. Beleza? Então são 2 núcleos, porque tem 2 nomes, né? Então é o que? É um sujeito, é um sujeito composto, porque são 2, ok? Se fosse Eduardo, Mônica e Rodrigo, seria o quê? Seria um composto também, porque seriam 3 núcleos. Beleza? Vamos para frente, ó. Essa parte dos sujeitos é facinho, facinho. Ó. Sujeito oculto, pessoal. Sujeito oculto. Cuidado para não confundir com indeterminado, certo? Sujeito oculto. Ó. Não aparece, certo? Não aparece expresso na oração, mas podemos identificar pelo que chamamos de desinência, a parte final do verbo. Então, o sujeito oculto, você consegue saber quem é pelo final do verbo, beleza? Vamos lá, ó. Vamos ao exemplo aí, ó. Ele queria sair para ver o mar e juntou dinheiro para poder viajar, certo? Olha aí, ele queria sair para ver o mar, juntou dinheiro para poder viajar, certo? Quem foi que juntou o dinheiro? Ele juntou. E assim, ele juntou. Então você sabe que ele juntou pelo quê? Pelo término do verbo. É o sujeito oculto, ou ele pode aparecer com outro nome. Qual é o outro nome que ele pode aparecer? Sujeito oculto ou sujeito desinencial, porque você consegue identificar pelo final do verbo. Beleza? Vamos lá. Ó. No exemplo acima, o final ou indica que estamos falando da segunda pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, ou seja, ele juntou, beleza? Ele juntou. É só uma observação aí. Sujeito indeterminado. Pessoal, sujeito indeterminado é aquele sujeito que a gente não consegue identificar quem foi ou quem é, beleza?
Um exemplo clássico que eu dou em sala de aula é o seguinte: você está dentro do ônibus e roubam sua carteira. Aí você diz assim, me roubaram. Quem foi que roubou? Alguém roubou. Alguém dentro do que está dentro do ônibus te roubou. E quem foi? Né? Você não sabe dizer quem foi. Só sabe que alguém que está lá dentro te roubou. Ok? Então esse alguém seria o quê? Seria o sujeito indeterminado. Ok? Não aparece na oração, nem pode ser identificado. Ocorre quando não sabemos quem é o agente da ação verbal. Ok? Você não consegue identificar. Ou quando não há interesse em mencioná-lo. Aparece de duas formas. Quais são as duas formas que ele vai aparecer? Certo? Vamos lá. Ó. Com verbos intransitivos ou transitivos, certo? Né? Indireto na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ó, nós temos a primeira. A primeira é quem? Eu. A segunda, tu. A terceira, ele. Beleza? Então pode aparecer como ele. Essa palavra ele não pode vir escrita, que se vier escrita é sujeito simples, ok? Ele só tem que estar na ideia, não pode vir escrito, beleza? Então vamos lá. Da pessoa do singular, seguido da partícula o quê? Da partícula se, beleza? Ó, vive, né? Ele vive, né? Bem na ilha de Pala, certo? Aí com a partícula se vai fica como? Vive-se bem na ilha de Pala. Quem é que vive? Alguém vive. Se alguém vive, quem é esse alguém? É um sujeito indeterminado. Beleza? Vamos para frente. Ó. Com verbos na terceira pessoa do plural, ele tem referência anterior ao pronome ele ou ela. Não pode falar ele nem ela. Então vamos lá. Qual é a terceira pessoa do plural? Já está dizendo aí, né? Ele ou ela. Mas vamos lá. Primeira pessoa do plural, né? Nós, certo? Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, ele ou elas. Ok? Então vamos lá, vamos ao exemplo. Pediram pão para comer com um copo de café. Né? Quem foi que pediu, pessoal? Um pedaço de pão para comer com café? Alguém pediu, não é assim? Alguém pediu. Pode ter sido um mendigo, pode ter sido um trabalhador, pode ter sido um filho de alguém, um irmão. Alguém pediu, beleza? Para comer com café. Ok? Então seria o sujeito que? Sujeito indeterminado. Né? Eles pediram, como é que se lê? Eles pediram pão para comer com um copo de café. Se liga, pessoal, que não pode aparecer eles, ok? Se aparecer eles aqui, o sujeito é o quê? Sujeito simples. Então, essa parte aqui, ela não pode aparecer, tem que ser só na ideia, só assim, ó. Pediram pão para comer com um copo de café. Beleza? Aí configura o quê? Configura sujeito indeterminado. Vamos para frente, pessoal. Inexistente, certo? Um sujeito inexistente é um sujeito que é um sujeito sem uma oração sem sujeito. Lembrando que as orações sem sujeito elas ocorrem o quê? Com verbos impessoais. É aqueles verbos que não têm sujeito. Quais são os verbos que não têm sujeito? Relampejar, trovejar, ensolarar, chover. São verbos que não têm sujeito. Beleza? Fenômenos da natureza, né? Ó, ocorre com verbos impessoais, conjugados apenas o quê? Na terceira pessoa do singular. No caso, seria ele. Desculpa, ele. Mas ele no sentido quê? No sentido inexistente. Os casos principais de inexistência do sujeito ocorrem como? Né? O verbo haver, né? E fazer no sentido temporal, no sentido de tempo. Beleza? Lembrando que no sentido de tempo ele não vai para o plural. Né? Faz 10 anos. Ó, faz 10 anos. Não é fazem 10 anos. Ok? Fazem 10 anos não vai para o plural. O verbo ele não vai para o plural. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Exemplo. Nossa escola foi fundada há mais de 30 anos. Certo? Nossa escola foi fundada há mais de 30 anos. Ok? Tranquilo. Ó, a outra frase aí, ó. Faz 84 anos que eu espero um shopping aqui. Ok? Faz 84 anos. Ó. Faz, não é fazem. Fazem 84 anos, está errado, beleza?
Porque o verbo fazer no sentido temporal, no sentido de tempo, ele não vai o quê? Ele não vai para o plural. Beleza? Bora lá. Os verbos ser ou verbo passar na indicação de tempo, também ele vai ser o quê? Ele vai ser inexistente. Ó. Exemplo, era bem tarde para as crianças brincarem na rua. Era bem tarde para as crianças brincarem na rua. Olha o verbo aí, ó, o verbo ser. Né? Era. Era no sentido de tempo, então vai ser o quê? Vai ser um sujeito inexistente. Beleza? Ah, professor, não era crianças não que brincavam na rua, sujeito? Não. Se tiver o verbo ser, no sentido de tempo, vai ser o quê? Vai ser uma oração sem sujeito. Beleza? Ó, o verbo passar aí, ó, passar no sentido de tempo, ó. Passava da meia-noite, quando ocorreu a explosão. Se o verbo passar está no sentido de tempo, também vai ser o quê? Vai ser um sujeito inexistente. Ele não tem o quê? Ele não tem existência. Beleza? Vamos para frente, ó. Verbo ou expressão que indica o fenômeno na natureza, ó. Choveu muito no sul. Aí pergunta, quem foi que choveu? Ah, professor, foi a chuva. Isso todo mundo sabe, né, que foi a chuva, mas o verbo chover, né? Quem foi que praticou o verbo chover? Ele não tem pessoa, não tem eu, tu, ele, nós, vós, ele. Não tem. Se não tem pessoa, é um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, vai ser o quê? Uma oração sem sujeito, ok? Uma oração sujeito inexistente, ok? Vamos para frente. O verbo haver no sentido de existir, ó. Verbo haver no sentido de existir. Quando você vai falar sobre alguma coisa no passado, vai ser o quê? Vai ser HA, que é atrás, certo? Passado. Há alguns morangos maduros na horta, ok? No caso aqui é no sentido de existir. Se for tempo, é passado. Mas no caso aqui é de que existe, beleza? Cuidado para não confundir o HA com o verbo existir, beleza? Em relacionado à questão de tempo. Aqui é relacionado à questão de quê? De existir. Há alguns morangos maduros na horta, ok? Verbo com sentido de existir. Beleza? Segundo aí, ó. No céu havia nuvens ameaçadoras, né? Nuvens carregadas para chover. Seriam nuvens ameaçadoras. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. A gente vai ficar aqui, no caso, esses daí são os verbos, desculpa, os verbos não, os sujeitos, né, os tipos de sujeito. Beleza? Então, daqui a pouco eu vou estar postando para vocês os tipos de predicado. Tranquilo? Até daqui a pouco, pessoal. Valeu, tchau.